Bom, caminhando aqui para o final da nossa análise, foi uma análise legal, hein, profunda, e falamos sobre muitas coisas. A gente costuma colocar esse programa direto, colocar no nosso canal, depois a gente divide cada tema em vídeos e também coloca, vou botar todos eles no canal. Eu acho que foram discussões muito importantes que o Jorge e o Fred trouxeram aqui pra gente, né? Estamos aqui com o Jorge Roque, advogado, futuro presidente do PT, e com o Fred, companheiro da direção estadual do MST, grande companheiro aqui do blog. O Fred sempre ensinando muito pra gente, pra mim, principalmente. É isso aí. Ó, caminhando para o final, vamos falar sobre a questão da ciência brasileira, que é uma questão muito grave, né? Nós estamos vivendo um processo de destruição da ciência brasileira. Eu vi um dado que entre 2013 e 2016, o Brasil chegou a ocupar a 13ª posição mundial em produção científica, em termos de publicações em revistas de peso, de nome. Se a gente for ver de 2016 para cá, nós saímos da 13ª posição para o zero, porque nós estamos no zero da ciência, porque a CNPq praticamente está sendo fechada, né? As bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, os projetos de pesquisa científica, as próprias universidades e os institutos federais tendo o seu custeio cortado, ou seja, não é só uma questão de cortar as bolsas de pesquisa, a própria existência física das universidades federais e dos institutos federais está sob risco, né? Como é que vocês enxergam isso? Nós estamos vivendo um período anti-ciência, nós falamos da guinada para a direita, e junto com essa guinada para a direita veio a anti-ciência, a anti-vacina, o sarampo está de volta matando pessoas, porque as pessoas não vão vacinar, porque desconfiam da vacina. Terra plana, a gente tratou aqui da terra plana outro dia, eu e o Paulinho, são questões assim que levam o mundo para uma posição obscurantista, né? Porque quando você mata a ciência, você vai para o obscurantismo. Faz parte desse modelo neoliberal atual, de destruição total, inclusive da ciência, é isso que nós estamos vivendo? Bom, fala aí, Jorge. Isso tem um aspecto econômico, evidentemente, porque a questão de enfraquecer as universidades públicas até o limite da privatização significa fortalecer o ensino privado. O próprio ministro da Economia tem interesse pessoal nisso, porque ele é investidor. Esse elemento econômico que é evidente. Agora tem um outro elemento, né, que eu acho interessante, e que eles começaram a estigmatizar. Quem pensa, artistas, intelectuais, professores, escritores, desde quando começou toda essa movimentação no país, 2013, eles começaram a estigmatizar essas pessoas, em nome do homem médio, do chamado homem de bem, né? Quem pensa, que está associado em geral à esquerda, começou a ser desqualificado, não pode mais nem falar, não é mais escutado. Você está falando aí, enfim, pouco importa, né? Pouco importa porque, enfim, e começou até, em certo sentido, criminalizar, né? Então, qual que é a questão? A racionalidade, tudo isso tem uma racionalidade, essa política deles, essa criminalização das artes, do pensamento, tem uma racionalidade, né? A afirmação desse homem só que trabalha, vive a vida privada e não quer saber de política, deixa que algum líder forte, né, supostamente forte, que o nosso aí é só um arremedo, um projeto, né, de ditador, mas que algum líder forte cuide da política. Então tem essa conexão, e isso, na minha opinião, não brotou espontaneamente. Evidentemente que existe uma tática, uma estratégia que foi concebida para isso, né? Então esse ataque à educação tem toda a relação, tem toda a conexão com a afirmação desse projeto, que no Brasil não é só o neoliberal, é o neoliberalismo com o autoritarismo ultra-reacionário, enfim, até de traços aí que as pessoas estão dizendo neofascista, né? Tem uma conexão intrínseca entre as coisas. E a militarização da escola, das escolas, é o outro lado dessa moeda. É você criar indivíduos acríticos, que aceitem a ordem estabelecida, que aceitem a hierarquia social, que não pensem em sentido próprio. O que é pensar? Né? Questionar o que existe por conta própria, que não tem autonomia pessoal. Né? Porque essa questão da autonomia, ela é transformadora. Você não, bom, isso me serve, isso não me serve. O que é a questão principal das Forças Armadas? É a obediência à disciplina, esse é o valor principal. Então você substitui o pensamento crítico pela disciplina, né? Ou seja, um pensamento imposto de cima para baixo. Então essas coisas têm conexões e globalmente, apesar do governo Bolsonaro, enfim,
tá com muitos problemas internos, mas globalmente eles têm uma coerência entre os pontos, tem uma coerência, tem uma racionalidade no que eles estão fazendo. A gente está aqui conversando, né? A bateria do celular acabou, a gente trocou de celular, estamos tocando o barco aqui a gente toca o barco assim mesmo. Eu estava conversando com eles aqui, que a gente começou o programa meio travadão e tal, você vai ver no início do programa agora, e conforme a gente foi indo, a gente vai batendo papo, né? Legal, eu acho que essa é a importância tanto do papo do calçadão, que a gente criou lá atrás, quanto na análise da semana, que a gente está juntando os dois agora, para poder trazer os convidados e fazer a análise. Vamos continuar a análise eu e o Paulinho, mas vamos trazer os convidados também como vocês, que estão estreando aqui a análise da semana com convidados, estreia de alto nível. Ô Fred, o Jorge estava falando sobre a questão da ciência, ele tocou em vários assuntos aí, a questão, e eu quero tratar 3 coisas que acho que o MST, você como representante do MST sabe muito bem, que é a questão da criminalização do movimento social, que o MST sofre há muito tempo, não é de agora, a questão da ciência, que o MST é muito ligado à questão da ciência, até porque depende disso para poder, os seus projetos, principalmente o projeto de água e floresta. E eu queria te falar sobre a questão, sobre essa aliança, existe mesmo essa aliança entre os interesses do capital financeiro, com esse movimento proto-fascista que brotou muito forte, principalmente a partir da crise de 2008. Como é que você relaciona esses elementos aí? Eu acho que nós vamos precisar de um tempo para poder... Eu sempre faço isso com ele, viu? Olhar com muita calma todo esse processo. Nós estamos vivendo esse processo. Então toda análise que a gente faz é uma análise a quente. E como uma análise a quente, carrega um conjunto de dificuldades. A história daqui a pouco vai nos ajudar melhor. Exatamente. Por hora a gente vai dando os nossos pitacos a quente. Uma das lições da história é que o capital se viabiliza por todas as formas. E o capital encontra viabilidade sob a democracia e encontra viabilidade sob o fascismo. Antônio Gramsci, Jorge Lukács nos deram a lição. Sim. E a forma encontrada agora foi uma forma lastreada naquilo que você chama de obscurantismo. Nós mergulhamos numa crise econômica, uma crise social, aliada a um movimento de despolitização generalizado da sociedade, sobre o qual nós temos responsabilidade. No quadro desse conjunto de crises, ascendeu uma espécie de irracionalismo ou um estado de esquizofrenia social, em sentido lacaniano, inclusive, que viabilizou esse projeto. Então não há desconexão entre o que seria uma das capas do governo, representada pelo Chicago Boy, Paulo Guedes, e outra capa do governo representada pelo obscurantismo. Mas essa foi a forma de viabilização desse projeto, sob a nossa perspectiva, não é? Então, aliado aos interesses do capital e desse capital financeiro sobre o qual a gente tem dito aqui, e dessa forma avassaladora de neoliberalismo, nós temos também o ataque a um conjunto de pautas, entre elas a própria universidade, que responde simultaneamente aos interesses do capital, Jorge falou muito bem sobre isso, e também a esse projeto ideopolítico representado por esse obscurantismo. Só que isso tem consequências muito severas. O ataque contra a universidade, a destruição da ciência, significa a destruição de um dos pilares fundamentais para a gente retomar um projeto de desenvolvimento econômico e social lastreado pelos interesses da classe trabalhadora. Isso é fundamental, sobretudo na configuração atual da economia planetária, no interior da qual a ciência se transforma diretamente em força produtiva. Nós estamos diante da chamada indústria 4.0, que tem a Alemanha na ponta de lança. Ou seja, no momento em que a configuração econômica nos exige um salto científico monumental, nós estamos destruindo a ciência. Com um detalhe: quem produz ciência no país é a universidade pública. Exatamente. Em âmbito federal e em âmbito estadual. Então nós estamos destruindo a ciência e estamos destruindo o Estado. Isso é muito severo para nós. Os impactos nós vamos sofrer muito brevemente, em razão do circuito rápido desses processos de inovação científica. Então isso é muito severo. Nessa pauta também cabe um ataque a nós, evidentemente, porque
parte da consolidação desse projeto é a destruição de quaisquer forças políticas organizadas que representem o seu avanço, que representem a luta contra o seu avanço. Então, nisso, os processos de criminalização se intensificam, e se intensificam de distintas maneiras. Um parênteses, nós estamos assistindo junto a isso um profundo desmonte daqueles institutos estatais que nos últimos anos provocaram alguma política de assentamento rural. Isso é muito severo, não é? Há notícias de que a Universidade de São Paulo está sendo investigada internamente por realizar eventos junto com movimentos sociais, como nós. Sim. Porque ao longo da nossa trajetória nós somos capazes de produzir um conjunto de práticas científicas e técnicas muito ligadas à produção agroecológica, e nós temos um conhecimento acumulado sobre isso, nós temos um processo educativo, escolar, formal, premiado pelo mundo afora. Quer dizer, nós temos aquilo que oferecer. Então, evidentemente que essa destruição implica também em barrar todas aquelas experiências que foram gestadas e que se desenvolveram e que podem agora se contrapor a esse modelo. E, evidentemente, isso vai dar lugar a escolas de tipo militarizadas, não só essas, mas especialmente essas. Parece que Ribeirão Preto tende a receber 2 dessas escolas, o que é muito grave. É a destruição do pensamento, como disse o Jorge, e da razão. Na verdade, essa questão da escola militar é uma grande mentira, uma grande farsa que inventam, né, para dar vazão a esse tipo de pensamento que parece que hoje você tem que ter a militarização para poder corrigir alguns erros que a sociedade acha que foram culpa do próprio Estado, né, e tudo mais. É uma mentira. Na verdade, a escola militar é uma escola do Estado que vai ser passada por controle ou da Polícia Militar, na maioria dos estados é da Polícia Militar, que não vai investir mais dinheiro, nada, só vai lá dar uniforme para as crianças, fazer com que as crianças mais pobres, inclusive negras e periféricas, sejam expulsas dessas escolas militares, como já está acontecendo em vários estados, e sejam escolas elitizadas de uma classe média branca que vai utilizar um instrumento de Estado para poder melhorar um pouquinho ali as condições a partir de um processo que a gente não, um processo pedagógico que a gente acha que é um processo atrasado, que não leva a lugar nenhum, né? Nós temos exemplos, por exemplo, das escolas rurais do MST, temos exemplos dos institutos federais, onde a liberdade de pensamento, a liberdade pedagógica, ela existe, e os institutos federais dão muito mais resultado do que as escolas militares consideradas de alto nível. Aliás, os institutos federais, na minha opinião, deveria ser um processo de federalização das escolas e levar o modelo dos institutos federais. Ao contrário, os institutos federais estão sendo cortadas as verbas, e esse arremedo mentiroso de escola militar, que é, na verdade, apenas um processo de continuação da exclusão dos mais pobres, inclusive dessas pequenas escolas que estão sendo militarizadas, a gente sabe que é uma farsa, uma mentira que está sendo envolvida sobre isso aí. Agora, eu vou passar a palavra para você, eu queria só fazer assim, que você já pode até falar sobre isso. Também vai caber uma autocrítica à academia. As universidades públicas, elas foram uma das coisas mais importantes que foram construídas no Brasil. De ponta, inclusive, com reconhecimento mundial. Só que durante muito tempo, aquilo que foi produzido nas universidades foi mantido dentro dos muros das universidades. A própria participação da sociedade dentro da universidade. Então, eu estava conversando com o Marcos Cassim, a gente falou sobre ele, o professor, se estiver assistindo, a gente estava conversando sobre isso, que ele faz essa crítica, que a USP aqui em Ribeirão Preto tem muito pouca relação com a cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que naquela reconstrução que vocês falaram, de criar movimento de massa e de reconstruir, de inclusive ganhar narrativa de novo com a população, eu acho que a academia vai ter que fazer o meia-culpa também e também descer do pedestal e buscar fazer autocrítica e trazer, né, de fato, uma conversa mais próxima com o povo, que às vezes vê a ciência muito distante, às vezes a pessoa prefere acreditar numa antivacina e numa terra plana, porque a antivacina e a terra plana hoje está mais perto dela do que a produção científica fundamental dentro da universidade. Então é todo um conjunto, né, Jorge e Fred, que a gente vai ter que reestruturar, né? Só essa questão das escolas militares, isso é uma criminalização de quem é diferente. Exato. Para quê? Para você ter escravos conformados. É uma criminalização de quem pensa, de quem questiona. Agora, essa questão das universidades, essa crítica é bastante antiga e em parte procedente, mas se a gente pensar a história do Brasil do século XX, é uma história de modernização, né, muito forte, e boa parte desses projetos nasceram nas universidades públicas. Boa parte dos projetos nasceram lá. Então,
o que foi produzido dentro da universidade saiu para a sociedade, foi apropriado pela sociedade. E às vezes a sociedade não entende que aquilo que ela está usufruindo, até os projetos políticos, foi gestado em parte dentro da universidade. Claro, com certeza. Então, assim, nós temos uma história de sucesso das universidades brasileiras, das públicas principalmente, que é onde faz pesquisa no Brasil. Talvez a divulgação científica não tenha sido boa. A divulgação mas chegou nas pessoas. Chegou, via imprensa, via, enfim, movimentos sociais. Os projetos que nós temos de sociedade no país, onde esses projetos foram gestados? Nos partidos, nas universidades, nos movimentos sociais. Exatamente. E o Brasil, no século XX, foi um dos países que mais cresceu no mundo. Com todos esses percalços, né, é um caso de sucesso, que as universidades tiveram um papel enorme. Fundamental. Então, as universidades brasileiras são um caso de sucesso, e principalmente pelo tanto de recursos que é investido aqui, que é muito menor do que se você comparar com a Alemanha, com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Claro, pode melhorar, pode dar saltos, e nós, durante esses anos, aí, essa década que o PT teve à frente, né, isso foi uma das coisas que foram bem feitas. Assim, criou-se muitos campos, né, ampliou muito. O projeto de democratização do acesso. E teve, além de tudo, a democratização do acesso, com as cotas e etc. Né, podemos melhorar, mas essa destruição, como o Fred colocou bem, nos impede até do desenvolvimento capitalista mais trivial, porque a ciência hoje é parte direta na produção econômica. Você não consegue desvincular. Essa questão da escola militar em Ribeirão Preto mostra a pequenez do Nogueira como um prefeito, como um político, como um executivo. As escolas em Ribeirão Preto, todas elas com problemas de infraestrutura, a questão do plano nacional, do plano municipal de educação até hoje não foi implementado, que é um plano democrático, que foi debatido na sociedade, e ele vem inventar aí 2 escolas militarizadas para colocar a polícia militar para bater em menino da periferia. Eu acho que isso mostra a pequenez do nosso prefeito. Cortina de fumaça. Exatamente, é um prefeito pequeno, né, na verdade. E, Fred, é importante desmistificar uma coisa, muita gente fala que a universidade pública gasta dinheiro público e tal, e tem esse projeto aí do futuro, que diz que a universidade tem que buscar recursos na iniciativa privada, que é uma mentira em nível mundial, que até mesmo os países mais liberais, como os Estados Unidos, que tem essa tradição liberal, as principais universidades que mais produzem, 80% ou mais do seu financiamento vem do Tesouro Americano. A ciência norte-americana é financiada pelo Estado norte-americano. Pelo Estado, porque é uma questão estratégica. O capital só vai em curto prazo. Então, quer dizer, a universidade pública, na verdade, está sofrendo 2 ataques, né? Um do sistema neoliberal, que está por aí, e outra desse movimento obscurantista que está no governo, que ataca a universidade até por ódio. Esse ministro que está aí, o ministro da Educação, ele, na verdade, é um frustrado. Ele é um frustrado que tem ódio da universidade por questões pessoais, e aí se alia a esse projeto todo, e a universidade está pagando um preço muito caro, e não só a universidade, mas a sociedade brasileira vai pagar um preço altíssimo com essa destruição, que pode ser momentânea, acreditamos que seja momentânea, mas que é grave, né? Muito grave. Se nós medirmos a qualidade das escolas militares e do modelo de universidade que eles defendem por eles próprios, pelos quadros produzidos pelo governo, falou tudo. Eu acho que nós vamos ter uma boa... O Bolsonaro saiu de lá. Então vamos estudar muito, né? Para ver onde isso vai ter. Exato. Uma boa equação. O fato é que pensar a escola militar significa pensar o tipo de ser que nós queremos na sociedade. Quais são os seres que nós queremos na sociedade? Qual é o tipo de ser humano que nós queremos? O Antônio Gramsci, que nós já citamos aqui, quando imaginava um sistema educacional para a Itália, isso no início do século XX, ele tinha como referência ninguém menos que um Leonardo da Vinci, que um sujeito integral, de formação humanística, geral. Evidentemente não ficou despreocupado da formação técnica profissional, que é fundamental para todos. Mas esse era um modelo de sujeito da educação que se queria produzir. Qual é o modelo que nós queremos produzir hoje? São os quadros que nós temos no governo federal? Eu acho que essa é uma reflexão que o conjunto da sociedade tem que fazer, que os ribeirão-pretanos precisam fazer ao considerar uma escola militar. A universidade vem sofrendo ataques em âmbito federal, mas também é preciso lembrar que em âmbitos estaduais isso vem se dando já há alguns bons anos. Se nós olharmos para Minas Gerais, se nós olharmos para São Paulo, a USP, Unicamp e Unesp não contratam professores efetivos há quanto tempo? Não realizam concurso público há quanto tempo? Os recursos vêm sendo minguados dia a dia, vêm sendo
desmontadas essas universidades em nome da privatização. A gente conhece o mecanismo. Desmonta, aparece como algo que não serve, que é penoso ao Estado, privatiza. A fórmula nós conhecemos. E agora sendo também povoada pelo obscurantismo, pela anticiência, que para mim é parte do que eu dizia antes, desse movimento de irracionalismo, desse estado de esquizofrenia social generalizado. Então, a luta da universidade é uma luta muito séria, muito importante nesse momento. Para concluir, eu concordo com você quando você diz que a universidade, de alguma maneira, está apartada do conjunto da sociedade, mesmo tendo gestado a fina flor das ideias políticas e dos projetos políticos, né? Penso, por exemplo, em gente como Celso Furtado, exatamente, um intelectual dessa moça, um Florestan Fernandes. Celso Furtado, um homem de Estado, inclusive, que atuou diretamente no processo de desenvolvimento nacional, produziu uma teoria que é lida no mundo todo. E a gente pode gostar, não gostar, concordar, não concordar, um intelectual fora do comum, não é? Mas essa relação universidade e sociedade, ela passa pela mediação da politização da sociedade. Sim. E da absorção do Estado pelo conjunto da sociedade, em sentido gramsciano mesmo. Como é que progressivamente a gente é capaz de se apropriar da universidade? A gente que está fora da universidade, a universidade faz parte da sociedade, não são coisas alheias, mas estão estranhadas. O conjunto da sociedade e a universidade aparece como um corpo estranho ao conjunto da sociedade. Como é que a gente restitui isso? Esse é um desafio muito importante. É um desafio que passa por uma iniciativa da própria universidade, mas que também passa por uma concepção de sociedade, de produção do conhecimento, de relação com o processo educacional. Enfim, é isso. É isso aí. Ó, tratamos sobre vários assuntos aqui, fizemos muito mais tempo, hein, Paulinho? O pessoal aqui fala, hein, e fala muito bem. Muito legal. Ó, a gente promete fazer mais essas análises, né, Paulinho? Trazer mais convidados aqui, que vocês voltem, pra gente, tiveram vários assuntos aqui que a gente podia ter aprofundado e a gente ia até meia-noite aqui, né? Já choveu, já parou de chover e nós estamos aqui conversando e eu acho que é importante. E a gente fecha com essa frase, né, para falar sobre o prefeito de Ribeirão Preto e a condição da nossa cidade. O prefeito de Ribeirão Preto querendo trazer transformar, na verdade, 2 escolas municipais de Ribeirão Preto em escolas militares, só mostra que o prefeito Nogueira é um prefeito pequeno. Queria fechar com essa frase para a gente poder tocar o barco, né? E eu espero que o blog continue colaborando, fazendo a sua pequena colaboração aqui com o debate, seja com a esquerda, que você que vai assumir, mais uma vez fala a presidência do PT, seja com os movimentos sociais, com as pessoas que estão nos vendo, para a gente poder construir uma narrativa aqui em Ribeirão Preto, fazer o trabalho de formiguinha, esse trabalho que você tanto falou aqui, um trabalho de base, para poder conscientizar a classe trabalhadora, conscientizar as pessoas da importância de coisas que acabaram sendo deixadas de lado e que é importante que a gente resgate, principalmente a questão do ser humano, da valorização do ser humano. A gente insiste nisso aqui. O Bloco Calçadão defende os direitos humanos na sua definição mais integral e tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano de novo. Esse é o nosso grande objetivo. Queria agradecer ao Fred, muito obrigado de novo pela sua gentileza. Você é sempre um cara que a gente gosta muito aqui. O Felipe fala muito bem de você sempre. E é de verdade, o Felipe está aqui. O Jorge, muito obrigado e boa sorte para você no domingo. E pode contar comigo, todo mundo aqui sabe que eu sou militante, dirigente do PT, e você pode contar comigo nessa caminhada aí para a gente conseguir construir aqui em Ribeirão. Valeu. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, cumprimentar o Jorge e desejar sucesso nessa caminhada de agora. Né? É isso aí. Vida longa ao blog, que é um dos instrumentos mais importantes de comunicação que a gente tem aqui. Isso aí. E vamos em frente. Curtir, né? E se inscrever. Ó, se inscrever, hein? Faça igual o Fred vai fazer hoje, ó. Entra lá no canal, se inscreva, que a gente está caminhando para 1.000 inscritos. Por que o 1.000 inscritos é importante? Porque a gente vai começar a fazer esse papo aqui ao vivo. E aí ao vivo o pessoal pode interagir com a gente, trocar informação e a gente vai ganhar cada vez mais inscritos e o Bloco Calçadão vai crescer aí, chegando para ficar. E no final do ano a gente vai comemorar 5 anos, quem sabe reunindo a galera, né? Reunindo o pessoal dos movimentos sociais para fazer uma festa como a gente sempre faz em todos os anos do aniversário do blog, completando 5 anos. Obrigado a todo mundo. Obrigado. A gente volta semana que vem com o Paulo Honório aqui à minha esquerda ou à minha direita, depende dele o que ele quer, e a gente volta aí. Grande abraço.